A gente vai fazer uma tier list simplesinha, classificando a importância e a qualidade dos jogadores do Bayer Leverkusen durante essa temporada. Essa tier list tem 4 categorias. A primeira delas lá no topo é que o jogador era imprescindível, né, os melhores. A segunda categoria é que o jogador foi muito importante. A terceira é que ele foi bem. E a quarta é que ele ajudou, né, mas não foi nada demais. Ou seja, é uma tier list em que a gente não vai xingar ninguém, só vai falar bem dos caras, mas é quão bem o cara foi. Eita, rapaz. Mas é quão bem o cara foi, né? E a gente começa aqui com o nosso atacante Boniface, que chegou durante o início da temporada, lá vindo do Royal Saint-Gilloise, né? Acabou tendo um início muito bom, metendo gol a roda aí, muitos gols importantes. Depois passou um tempo lesionado, mas agora voltou no finalzinho, meteu ainda o seu gol contra o Werder Bremen de penal. Um jogador que me parece que, claro que teve período fora, mas foi bem, né? Foi bastante importante ali pra equipe. O que tu acha? Cara, o Boniface, o primeiro semestre dele é tão avassalador, cara, que mesmo tendo passado um longo período parado, é um cara que tá com 18 gols e 9 assistências na temporada, né? Só na Bundesliga são 11 gols e 8 passes pra gol, sendo que ele só jogou 18 rodadas. Então, ele tava caminhando ali pra realmente terminar essa temporada com números absurdos. Mas aquela lesão muscularzinha que ele teve ali realmente atrapalhou bastante. Foram, sei lá, 3 meses que ele ficou parado, tá retornando agora, já começou a meter gol novamente. Mas eu acho que por conta disso, eu deixaria ele ali no... Muito importante. Muito importante ou não foi bem? Eu acho que é uma dessas duas aí. Porque no primeiro semestre eu acho que ele foi absurdo, cara. E assim, a gente sabe que o primeiro semestre é importantíssimo para o time se estabelecer ali na disputa pelo título, né, cara? Então, acho que mesmo ele tendo perdido muito tempo da temporada, eu acho que ele ainda assim é um dos jogadores mais importantes dessa conquista. Show de pelota, lembrando que o Boniface tem um histórico também de superar lesões sérias que ele teve quando ele ainda era bastante jovem, né? O próximo jogador é o lateral esquerdo, ou zagueiro pela esquerda, Hincapié, que foi titular durante boa parte, né? Às vezes não jogava, mas quase sempre jogando. E que é um cara que defende bastante bem também. Acho que é um dos nomes que apareceu menos durante a campanha, mas teve o seu papel importante. Eu botaria no foi bem. O que tu acha? Talvez seja uma opinião impopular minha, mas eu acho que individualmente a parte que menos salta os olhos desse time do Bayer Leverkusen é a defesa. Porque assim, a gente sabe que coletivamente a defesa funciona muito bem, mas eu acho que individualmente eles não têm aquela defesa que se... Por exemplo, quando a gente olha pro Arsenal, a gente fala, putz, Saliba é um zagueiraço. A gente olha pro Liverpool, tem o Van Dijk monstruoso. A gente olha pro Manchester City, tem o Stones, tem o Ruben Dias. Pro Real Madrid tem o Rudiger. Eu acho que o Leverkusen não tem zagueiros que você fala, putz, cara, esse cara aqui é um monstro de zagueiro, é um dos melhores zagueiros da temporada. Eu acho que não tem. Eu acho que o sistema defensivo deles é absurdo, é muito bom de fato, mas eu acho que todos os zagueiros ali da equipe, eu deixaria eles do ajudou pro foi bem. Acho que nenhum deles eu colocaria numa classificação tão elevada assim. Entendi. O próximo nome da lista é o Adli, um jogador mais de ataque ali, né? Que joga no esquema do Leverkusen como se fosse um segundo atacante, um meio atacante. Ele não joga centralizado, joga um pouquinho mais aberto, mas também não como um ponta, né? Porque a ponta a gente sabe que é o lugar mais onde apoiam os alas. E é um jogador que teve uma participação importante, né? Foi bem. Tá longe de ser um dos maiores destaques, mas acho que foi bem. Inclusive tem alguns gols importantes dele na campanha aí. 8 gols e 9 passes para gols na temporada. Eu acho que para um jogador que não em nenhum momento foi titular absoluto da equipe, eu acho que é uma boa participação. Acho que foi bem. Show de bola, beleza? Vamos botar ele no foi bem aqui. Então, alguma coisa semelhante talvez com o Andrich, um meio campista que atuava quase sempre ao lado do Xhaka, né? Principalmente com o Frimpong tendo ali... O Frimpong não, desculpa rapaziada. O Palacios tendo alguns problemas ali com lesão e tal. E o nosso querido Andrich também tem muitos jogos, né? Acho que ele fez mais de 40 jogos aí pelo time na temporada. E foi um jogador importante, apesar de não ter também sido o mais brilhante deles, né? Foram 23 jogos na Bundesliga. No começo, a dupla de volantes ali estava muito bem estabelecida com Xhaka e Palacios, mas depois, realmente, ali o Palácio começou a ter alguns problemas de lesão e o Andrich foi bem importante para manter essa pegada no meio campo. Acho que foi bem também. Colocaria no foi bem. Meteu 3 gols aí na temporada até o momento. Agora a gente tem... agora começa a apagação de sapo. Frimpong de um lado e Grimaldo do outro. A gente pode falar dos dois já juntos como se fosse uma entidade só.
ou Grimpong? O Frimpong é um ala extremamente ofensivo, né? Que na maior parte das vezes tu vê ele atacando como se fosse um ponta e chegando muito bem no segundo pau em qualquer bola que vinha cruzada lá da esquerda, que era claramente algo muito bem treinado, porque isso acontecia jogo atrás de jogo atrás de jogo. Se a bola tava no segundo pau, o jogador que tava responsável por chegar por lá era o Frimpong. Ele fez diversos gols dessa maneira. Também deu muitos passes pra gol, né? Uma temporada muito brilhante do Frimpong aí. Tem mais de 10, né? Mais de 10 passes, mais de 10 gols pra um cara que é ala. Pô, são números completamente inacreditáveis. E dá pra dizer o mesmo do Grimaldo. O Grimaldo junto com o Xhaka é o jogador que mais atuou pelo Leverkusen na temporada. E o Grimaldo, além de passar de 10 gols, tá caminhando de repente pra terminar a temporada com 20 assistências ou algo perto disso, né? Realmente é uma produção ofensiva deles que é inacreditável. Ambos fazendo muito bem jogado de linha de fundo também, mas o Grimaldo muitas vezes mais como um meia, porque ele tem uma qualidade técnica absurda, então ele caía um pouquinho às vezes pro meio, conseguia dar aquele passe diferenciado, enquanto o Frimpong era um cara mais de chegada, mas ambos muito eficientes, né, cara, durante a temporada inteirinha. E vale lembrar, o Grimaldo no Benfica era bom, mas tu vê quando o técnico é bom, quando ele pega um jogador que tava bem e transforma num, tipo assim, talvez no melhor lateral esquerdo ou ala pela esquerda da temporada, a temporada europeia inteira, né, um negócio absurdo o desempenho dele. Esses dois creio que são imprescindíveis, não só pelos números, mas porque o sistema do Xabi Alonso se baseia muito nesse ataque pelas laterais, pelas pontas. O jogo passa por eles o tempo todo. Então acho que por esses motivos aí eu colocaria os dois como imprescindíveis. Porque o Xabi Alonso encontrou a melhor função pro Grimaldo, né? Ele jogava lateral no Benfica e tá jogando como ala agora. Ele não é um jogador com muitas qualidades defensivas, mas é um jogador com muitas qualidades ofensivas. Com toda certeza os dois são imprescindíveis, são dois dos melhores jogadores. Pra mim, os três melhores de linha são eles dois e o camisa 10. Os números deles são bizarros, cara. O Grimaldo tem 11 gols e 15 passes pra gols na temporada e o Frimpong tem 12 gols e 10 passes pra gols na temporada. É o quê? Que é 22 mais 25, 27, 37 participações em gols. Aliás, eu acho que eu contei errado. Enfim, é 47. Enfim, 47 participações em gols somando os dois. Faz muito tempo que eu terminei o ensino médio, tá, galera? Não julguem a minha matemática. É bizarro, é surreal você ter dois alas produzindo tanto quanto esses dois. Mesmo se você pega outros times que têm alas muito importantes, como por exemplo o Atlético de Madrid. O sistema de alas do Atlético de Madrid é muito importante, com Molina e com Lino. Mas nem se compara com a importância do Frimpong e do Grimaldo, que são realmente boa parte do poder de fogo do Leverkusen está representado nesses dois caras. Então, e até o Grimaldo é candidato a ser a melhor contratação da temporada. É um cara que veio livre, veio como agente livre e foi um dos melhores jogadores do time na temporada. Próximo jogador é o Hoffmann. O Hoffmann é um meia ali que jogou muitas vezes pelo Bayer Leverkusen. Eu diria que na maior parte da temporada como titular, né? E ele tem alguns números aí muito incríveis, Yuri. A gente fala pouco dele, a gente fala muito mais do Grimaldo, a gente fala muito mais do Frimpong, mas ele como um meia também teve ali um desempenho absolutamente brilhante. O nosso querido Jonas Hoffmann na temporada tem 8 gols marcados pelo Bayer Leverkusen e também tem 8 passes para gol, um número bastante decente, principalmente se considerar que o Hoffmann é um cara mais veterano, tá com 31 anos e veio do Borussia Mönchengladbach meio que assim, ninguém dava nada por nada, né? O Hoffmann tinha uma longa carreira de Bundesliga, mas ele nunca tinha tido um destaque tão absurdo assim, mas teve um papel muito importante no Bayer Leverkusen, na minha modesta opinião. E aí? Cara, o Hoffmann é um jogador que acabou, na minha humilde visão, dando uma caída ali no segundo semestre. Acho que o primeiro semestre dele foi fantástico. Praticamente todo jogo ele participava de um gol, seja com um gol ou com um passe, mas o segundo ele deu uma caída. Inclusive tem alguns jogos ali que ele desperdiça muitas chances de gol que poderiam ter prejudicado o Leverkusen. Acho que foi até um jogo na Pokal, na DFB Pokal, em que o Leverkusen enfrenta o Stuttgart, um jogo bem disputado, e nesse jogo ele perde um caminhão de gols, assim, ridículos, que quase custaram a eliminação pro Bayer Leverkusen. Então foi um jogador que, na minha opinião, acabou dando uma caída, inclusive ontem mesmo, né, no jogo do título, ele perde uma chance claríssima de gol, que não fez falta, né, mas mostra como ele realmente deu uma caída de desempenho. Mas ainda assim, eu acho que eu colocaria que ele foi um jogador muito importante. Mesmo, na minha opinião, tendo tido uma caída de desempenho. Eu acho que fez uma boa temporada e foi um dos jogadores importantes ali da equipe. Show de bola, chegou o momento de algumas polêmicas pequenas. Aí vamos lá, o goleirão Radek do Bayer Leverkusen. Eu colocaria que ele ajudou, mas não é nada demais. Por que eu vou falar isso? O Radek, se fizer um compilado aí, certamente tem algumas boas defesas dele, mas o motivo do Leverkusen ser tão sólido defensivamente não é o goleiro, rapaziada. Na minha modesta opinião, é um cenário muito diferente de quando o Alisson faz defesas monstruosas, de quando o Courtois ganha uma Champions sozinho pro Real Madrid praticamente, né? O Radek é um goleiro que
tava ali cumprindo seu papel, mas muito passou pela bola, chega pouco nele, porque o sistema defensivo, o meio campo do Leverkusen e a zaga do Leverkusen estavam funcionando muito bem, então ele não tinha que trabalhar tanto assim durante as partidas. Eu acho que esse aqui é um jogador que, tipo, sei lá, se tira o Radek e bota outro goleiro, né, coloca o Rossi do Flamengo, mudaria muita coisa pro Leverkusen? Não, acho que o Leverkusen seria campeão igual. Não, mas eu digo assim, o Radek é um goleiro que fez uma boa temporada, mas acredito que nada demais. Acredito que outros no lugar dele, ele teria feito parecido. Eu concordo. Como eu falei, é mais o sistema, né? Tipo, o Leverkusen tem uma defesa absurda, tem muitos clean sheets, mas eu sempre digo, pra mim, estatística de clean sheet ser individualizada é um erro do futebol. Eu não vejo nenhuma lógica no sistema defensivo não tomar gol e você individualizar isso no goleiro. E queira ou não queira, o Radek realmente foi bem menos exigido do que o próprio Neuer. O Neuer que é um cara que não jogou a temporada inteira, né? Porque ele estava ainda se recuperando da lesão na perna que ele sofreu esquiando. Mas ainda assim, eu acho que eu lembro muito mais de defesas do Neuer do que do Radek. Então, na minha opinião, nem concorre à seleção do campeonato. Perfeito. O próximo aí, então, pra gente classificar é o nosso querido Stanisic. Um lateral direito que também pode atuar ali como zagueiro pela direita, né? Que chegou vindo do próprio Bayern de Munique por empréstimo. E, loucamente, o único gol dele na temporada inteira é justamente no 3-0 que o Leverkusen fez contra o Bayern de Munique. É bizarro isso, né, cara? O cara fez um gol na temporada contra dezenas de adversários que ele enfrentou. E foi justamente na lei do ex. Ele que muitas vezes era reserva aí, né? Acho que fez um papel justo ali, ajudou, nada demais também. Ajudou. Ele que foi campeão da Bundesliga 2 anos por 2 clubes diferentes, tá? Tem que respeitar o senhor Stanisic, é o Harry Kane ao contrário, mas é isso, ajudou só. O próximo é o Kousunu, um zagueirão marfinense, eu ia falar marciano, que isso, cara? Marfinense de 23 anos. Ele é terráqueo e chegou no Bayer Leverkusen aí na temporada de 2021-22, já tá um tempinho lá. E nessa temporada que ele não foi titular direto, mas ele deu uma revezada, né? Geralmente os titulares, assim, 100% do tempo eram o Jonathan Tah e o Tapsoba, né? E aí a outra parte da zaga jogou em Capie, jogou com o Sunu, jogou o Stanisic e tal. Mas é um jogador também que fez bons papéis ali. Acredito que ajudou e é muito jovem, ainda pode crescer, né? Mas nada demais também, né? Não foi aquele desempenho assim que decisivo. O Kousunu, uma coisa que me chamou muita atenção todas as vezes que eu vi ele jogar, é que ele é um zagueiro que não tem uma boa saída de bola, né? Muitos passes errados, muita bobeirinha cometida por ele ali, que poderia acabar impactando, já que o Leverkusen é um time que tenta manter a posse de bola o máximo possível. Então, meio que o oposto do Tapsoba, né? Que é um jogador que tem uma bela saída de jogo. Eu acho que ele fica ali no... Seria um meio termo entre ajudou e foi bem, porque acho que ele foi melhor do que os outros que estão ali, o Radek e o Stanisic, mas acho que tá justo. Agora a gente já pode falar dos outros dois da zaga então, que é o Jonathan Tah e o Tapsoba, né? Acho que são dois zagueiros bastante sólidos ali, são os dois principais responsáveis talvez por essa zaga ter funcionado bastante. O Tapsoba, inclusive, o Tah também acho, mas o Tapsoba principalmente é um jogador que tá sendo visado aí por outros clubes. Inclusive no começo da temporada o Tottenham tava atrás dele, eu queria muito que ele tivesse ido, mas ele não foi. Pior que ele tá... no Bayern Leverkusen há tanto tempo, né? Parece que toda temporada é especulado em outros clubes. O Tapsoba? Não, o Tah. Desde 2015. Desde 2015 que ele joga no Leverkusen. São 9 anos já, quase 10 anos aí. E se mantém firme por lá, né? Fez uma grande temporada também ali, junto com o Tapsoba. Alguns gols importantes, né? São vários, na real, acho que ele meteu, né? Quando aparecia ali. Acho que o mais importante que eu me lembro é na Copa da Alemanha, né? Contra o Stuttgart, que ele faz o gol da classificação no final. Acho que os dois ficam na categoria do foi bem. O Tah tem 6 gols na temporada pra zagueiro. É bastante coisa, hein, rapaziada? Inclusive capitão aí do time na Europa League. Beleza, cara. Vamos botar os dois no foi bem. Eu acho que eles poderiam até ficar no muito importante, mas também tá justo aqui. O próximo da lista é o Nathan Tella, a gente já falou um pouquinho dele, mas ele era reservaço absoluto e quando o Frimpong se machucou, o Xabi Alonso encontrou a solução de colocar ele, que é um ponta, um atacante, para jogar na ala pela direita. Ele conseguiu cumprir muito bem seu papel, quase sempre participando bem, meteu os seus golzinhos, não deixou o nível cair tanto, né, pro Frimpong. Acredito que fez um papel bastante... Ele foi bem, né, foi bem, não vou dizer que foi muito importante porque ele era reserva. Mas com certeza ele cumpriu o seu papel ali. É um jogador muito novo ainda que tem espaço para crescer, né? É um dos jogos mais marcantes da campanha do Bayern contra o Leipzig, fora de casa, que era um jogo que o Bayern Leverkusen jogou mal. Assim, o Leipzig foi bem melhor e tava muito com cara que eles iam perder naquele jogo ali.
mas eles conseguem no finalzinho ali buscar o resultado e o Telha faz um dos gols, né? Ele foi muito bem. Acho que tá na categoria do foi bem também. Show de bola, cara. A gente também tem aqui o nosso querido Ezequiel Palacios. Ele que era meio-campista titular dessa equipe durante quase toda a campanha, até que ele se machucou, aí ficou um pouquinho fora, tava com uns problemas musculares ali, né? Mas o Palacios também, eu lembro que teve algum gol que foi daqueles de virada no finalzinho que ele meteu, que foi uma parada louca, não lembro qual que foi o jogo, mas teve algum gol, não teve? Eu lembro qual foi nos acréscimos já. Ele meteu o gol contra o Bayern de Munique e 1-0 contra o Augsburg também, que foi o único gol do jogo. Talvez tenha sido isso aí, eu não lembro. Pode ser, foi isso aí. Palácios... foi contra o Augsburg nos 90+4. O jogo ali que já tava encaminhando pro empate em 0-0, ele faz o gol. Na época que a disputa pelo título com o Bayern ainda tava acirrada, né? Então foi dia 13 de janeiro. Dia 13 de janeiro esse jogo. Um gol muito importante naquela época. Mas assim, por ele ter perdido espaço por causa da lesão e tal, vou votar no foi bem. Não sei se no muito importante caberia, né? O que tu acha? Acho que foi bem. Muito importante não, porque como eu falei, depois no segundo turno, acho que o Andrich jogou até mais do que ele, foi mais importante. Então acho que não foi bem, tá justo. Agora a gente chega num que é até difícil comentar, porque, cara... O nosso querido Patrick Schick era reserva dessa equipe, tá? E até às vezes não tinha ali a confiança do Xabi Alonso pra começar. Eu lembro de um jogo que tanto ele quanto o Borja Iglesias ficaram no banco pro Xabi Alonso colocar, não sei se era o Adli mais improvisado na centroavança ali. E o Schick, no final das contas, acabou conseguindo jogar muitas vezes justamente por causa da lesão do Boniface. E ele tem um histórico inacreditável de gols marcados no finalzinho. Então ele é um cara que, apesar de não ser importante assim na titularidade da equipe, sempre que ele entrava, ele acabava fazendo a diferença, né? E ele fez isso várias vezes, incontáveis ali, cara. O Yuri talvez tenha até o histórico mais rápido pra falar pra gente aí. O histórico de gols no finalzinho que ele tem. Ele tá com 11 gols na temporada e muitos deles que valeram 3 pontos ou valeram evitar uma derrota, né? Cara, ele teve gol no 90+2, teve gol no 90+3, teve gol no 90+7, teve gol no 90+1. Com detalhe que os 2 jogos contra o Karabag na Europa League, os 2 o Leverkusen se salva da derrota nos acréscimos e nos 2 o Schick faz gol, né? Além que também teve jogo na Bundesliga que ele também foi buscar ali no final, por exemplo, um jogo recente, na rodada 27 ainda, contra o Hoffenheim, que o Leverkusen estava perdendo esse jogo e ele vira com um gol do Andrich nos 88 e um gol do Schick nos 90+1. Então, realmente, eu colocaria ele na categoria muito importante só por causa disso, cara, porque se o Leverkusen tá invicto até hoje, muito se deve ao Schick, cara, que se tornou o Schick Time, né? O Mr. Acréscimos aí. Agora chegou nunca até fácil falar, né? Florian Wirtz, um camarada com muito talento, que vinha de uma lesão de ligamento cruzado no joelho e simplesmente volta como se nada tivesse acontecido, jogando um absurdo, inclusive fazendo a melhor temporada da sua carreira. Ele tá próximo de bater 20 gols e 20 passes pra gol aí, e teve uma atuação de gala agora contra o Werder Bremen na rodada final do campeonato. Um jogador de 20 anos que é um projeto de craque. Isso aqui é jogador pra ser titular em qualquer equipe do mundo, né? E daqui a pouco, se não for agora, que seja daqui a pouco. E foi absolutamente essencial pra essa campanha, né? Um jogador extremamente decisivo, muito regular também, quase sempre participando de gols aí. E que, na minha opinião, entra como imprescindível aqui no elenco. Inclusive, quando acabarem os campeonatos, a gente vai discutir sobre esse tipo de coisa, né? Mas acredito que talvez seja o principal favorito pra jogador da temporada, né? Melhor jogador do campeonato, possivelmente. Pra mim é mesmo o Harry Kane e o Guirassy, que estão fazendo temporadas absurdas, mas pra mim o Florian Wirtz é o melhor jogador do campeonato. É o melhor jogador do melhor time, fez uma temporada absurda do começo ao fim, não teve nenhum momento em que ele tava jogando mal. É o melhor jogador do Leverkusen com sobras pra mim. Tanto que, assim, os números dele são absurdos, né? 17 gols e 18 passes pra gols. E esses números estão distribuídos em todas as competições. Ele tem números muito bons na Bundesliga, na DFB Pokal e na Europa League. Então, pra mim, o Wirtz é indubitavelmente o melhor jogador do Leverkusen. Lembrando que esse cara foi contratado do Colônia. Sabe por quanto que o Leverkusen pagou? 2 palitos e um miojo. 200 mil euros. 200 mil euros resolveriam bastante a minha vida, mas para um jogador como o Florian Wirtz é troco de pinga. O próximo contrato dele, pra onde ele for, ou mesmo se continuar no Leverkusen, ele vai ganhar isso em uma semana. Ele é avaliado hoje pelo Transfermarkt em 150 milhões de euros. Então, com toda certeza, quando ele for vendido, ele tem contrato até 2027, não sei quando será vendido, mas será por um valor bem alto. O próximo jogador é um cara que tem uma história muito interessante, porque ele estava no Arsenal, era considerado dispensável até muitas vezes,
Teve aquele momento em que ele virou capitão do Arsenal, mostrou o dedo pra torcida, dedo do meio, né? Não tinha nenhuma condição daquele cara continuar, ele continuou, deu a volta por cima, virou um jogador importantíssimo sob o comando do Arteta, e ao final da temporada passada decidiu sair e foi pro Leverkusen, um movimento que até chocou muita gente, né? E no Leverkusen ele simplesmente se tornou, digamos que, a pedra angular do meio campo, o cara mais confiável, regular, o cara que tá sempre jogando, que é o Granit Xhaka. O Xhaka simplesmente jogou todos os jogos da Bundesliga até aqui, e nas partidas que ele não jogou na temporada, foi na Europa League porque ele foi poupado. Em todos os outros jogos ele atuou, sempre um jogador de muito confiança do Xabi Alonso e um cara que dava muita liga, né? Mesmo que tendo menos ofensividade do que no Arsenal, onde ele tava muitas vezes chegando bastante à frente, metendo bastante gol e tal, ele participou menos de gols essa temporada, bem pouco até, mas sendo um cara muito importante pra engrenagem da equipe, né? Eu colocaria ele aqui como muito importante ou imprescindível, não sei o que tu acha. Acho que muito importante eu colocaria. Imprescindível. Imprescindível, acho que só tem 4 caras que, na minha opinião, entram nessa categoria. Mas, de fato, ele foi muito importante. Ele encaixou com uma luva, né, cara, vindo do Arsenal. Ele já vindo uma temporada muito boa no Arsenal, temporada 22-23. Eu lembro que quando ele foi pro Leverkusen, eu estranhei, porque, pô, agora que o time do Arsenal tá começando a encaixar, ele vai sair. Sendo que a maior parte do tempo dele no Arsenal, o time era uma porcaria, tá ligado? Ele até teve época que ele tretou com a torcida lá, por causa dessa relação que tava muito conturbada, né? Aí quando o time começou a engrenar, ele foi embora. Só que, pelo visto, ele tomou a decisão muito correta, né, cara? Porque já garantiu um título aí, ainda pode garantir mais 2 na temporada, e ele fez uma temporada fantástica, né? Inclusive com alguns gols aí, bem bonitos, né, cara? Show de bola. E por último, Xabi Alonso, que acho que ninguém vai contestar, que eu vou botar no ajudou, mas nada demais, até porque ele não fez nenhum gol, né? Quem joga é os jogadores. Terminou a temporada com 0 gols, 0 assistências. Pô, o cara não fez nenhuma defesa, nenhum corte, nenhum bloqueio, nenhum desarme. Como é que eu vou botar ele acima, né? Lamentável. E ainda por cima jogou no rival. E ainda por cima jogou no Bayern de Munique, então foi o pior do Bayern Leverkusen na temporada, né? Brincadeiras à parte, gente, o Xabi Alonso fez um trabalho brutal, vale lembrar, pegou esse elenco, que não era tão diferente desse elenco campeão, na 17ª posição, foi campeão da liga com eles, de forma invicta, é um trabalho absolutamente brilhante, e mais, ele desenvolveu um sistema que tem dado tão certo, mas tão certo que até hoje não foi quebrado. A invencibilidade significa que nenhum time conseguiu quebrar o sistema dele. Então, isso aí é até um ponto, Yuri, que pra mim toca bastante no meu coração, porque o Tottenham começou a temporada com o Ange Postecoglou, tu lembra? Jogando um absurdo. Entrava no nosso Euroranking, foi pra liderança da Premier League e tudo. Só que aquilo ali meio que não conseguiu se manter a temporada inteira. Ainda mais um trabalho novo, é difícil tu manter. Ainda mais quando os adversários entendem como te parar. E aí, se um consegue te parar, o técnico do outro tá estudando também como é que foi aquela partida ali, vai também usar algumas das mesmas táticas pra te parar. É a mesma coisa do Kvaratskhelia. Quando ele surgiu, era um cara novo, tava driblando pra um lado e pro outro, metendo gol, não sei o que, a rodo. Quando ele começou a perder um pouco da sua eficiência, foi quando ele se deparou com o Milan na Champions, que o Pioli fez marcação dupla. Ele pegava na bola, vinha 2, um de cada lado pra cima dele. Ele não conseguiu jogar tanto. E a partir dali, muitos jogos do Napoli, a marcação era dupla pra cima dele. E o Kvaratskhelia foi sumindo um pouquinho. E no Leverkusen isso não aconteceu. Até o momento, ninguém encontrou a chave pra quebrar esse time. Nem defensivamente, nem ofensivamente. Então, eu diria que o Xabi Alonso, mesmo em alguns momentos usando alguns reservas, fez o time render. Teve um pouco de sorte também com esses gols do Chique, mas a competência dele é um negócio inacreditável. Eu certamente colocaria ele aqui como imprescindível. Eu diria até que é mais imprescindível que o Grimaldo, que o Frimpong, que o Wirtz, porque com outro treinador isso aqui não teria acontecido, né? O mérito é muito dele, ele fez um trabalho brilhante. O que tu acha? É o homem, né? É o homem. Como diria o invencível Muttenrosch, a sorte faz parte da força. Então todo mundo que é competente, especialmente na área do esporte, tem que contar com a sorte. Nem sempre só a competência basta. E o Xabi Alonso conseguiu mesclar essas duas coisas muito bem, né, cara? As contratações também foram muito certeiras, né? Especialmente o Grimaldo. Acho que ele merece todos os méritos por ter montado essa equipe que extraiu o máximo de todos os jogadores, cara. Acho que o trabalho do treinador é extrair o melhor de seus atletas. E eu acho que, apesar disso, em teoria, deveria ser uma coisa básica para treinadores, mas muitas vezes não é. A gente vê muitos treinadores aí querendo que os jogadores se virem jogando em posições que não são as deles. Então acho que o Xabi Alonso tem todos os méritos e com toda certeza foi o grande homem por trás desse plano maquiavélico do Bayer Leverkusen para derrubar o império do Bayern de Munique. Perfeito, tá aqui então o nosso gabarito dos jogadores do Xabi Alonso, não, do Bayer Leverkusen na temporada, fechou?